Eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês, e dentro dessa reflexão eu já vou fazer um desabafo, tá? E eu quero que durante esse momento que eu for trazendo essas questões para vocês, vocês analisem também, tá? Eu já nasci dentro de um lar cristão, tá? Cristão católico, e na minha infância eu tive um ingresso aí ao meio protestante, né? Ao meio evangélico, vamos dizer assim. E eu louvo a Deus porque em toda a trajetória da minha vida eu tive a oportunidade de adquirir muitos e muitos livros para poder estudar a questão da teologia, filosofia, história da igreja. Desde pequeno eu creio que isso foi um dom que Deus colocou na minha vida, em que eu sempre tive o anseio de estudar a palavra de Deus. Então eu li a Bíblia toda, de Gênesis até Apocalipse, mais de 20 vezes. Parei de contar porque eu acho que isso é uma obrigação do cristão. A partir do momento que ele se diz cristão, que ele se diz filho de Deus, eu acho que ele tem que amar aquilo que é de Deus, né? E o Salmo 1 fala exatamente isso, que bem-aventurado é o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então, na minha concepção, eu acho que é a obrigação de todo cristão que tem leitura, que sabe ler, que leia a Bíblia Sagrada no mínimo, ao mínimo possível, uma vez ao ano. Infelizmente a gente sabe que cristão não lê Bíblia, né? O cara diz que ama a Deus, mas não tem prazer nas coisas de Deus. E louvado seja Deus na minha vida que ele sempre me deu essa disponibilidade, né? Essa ânsia de estar estudando a palavra de Deus. E com o passar do tempo, eu comecei a analisar, a pensar algumas coisas, depois de tanto ler a Bíblia, de estudar muito sobre teologia, e de ver muita coisa no meio cristão. E chegou um ponto da minha vida que eu comecei a ter um sério desejo de me tornar um ateu ou um agnóstico. Não por não crer em Deus, porque eu creio em Deus com todo o meu corpo, minha alma, meu espírito. Eu daria minha vida por Cristo, pela palavra dele, pelo evangelho dele. E esse amor por Cristo que eu tenho é o que não me deixou eu ser um ateu, um agnóstico. Mas por que esse desejo brotou tanto no meu coração? Pela vergonha que eu tenho de ser um cristão. Na minha concepção, eu acho que ser cristão deveria ser a coisa mais orgulhosa da minha vida. E no entanto, é a coisa que mais me deixa envergonhado, é ser um cristão, não por Cristo, não pela palavra dele, mas por causa do cristianismo que nós temos. O cristianismo que nós temos hoje é um cristianismo que não salva mais pessoas. É um cristianismo que, na verdade, envergonha o evangelho de Cristo. Envergonha Cristo, né? E quando eu falo do cristianismo que envergonha Cristo, eu não estou me referindo somente ao catolicismo, ao protestantismo, aos evangélicos. Eu estou me referindo ao cristianismo em geral. Em geral. O cristianismo, ele consegue chegar a um nível de escrotidão tão tamanha que chega a ser surreal. Surreal. Eu consegui enxergar nos estudiosos da Bíblia, nos teólogos em geral, uma arrogância, uma prepotência de que quando eles vão explanar a ideia deles, eles explanam de uma tal forma que assim, eu acredito dessa forma e a minha forma está correta e o mundo inteiro está errado. Mesmo você vendo o óbvio de que aquilo que ele está falando é errado, e você provando para a pessoa que ela está errada, ela prefere continuar no erro, né? E eu cheguei à conclusão que assim, uma pessoa não é porque ela seja estudada ou ela tenha diversos diplomas de doutorado na parede que ela é uma pessoa inteligente. Porque muitas das vezes a pessoa é um doutor em alguma área e ele vai explicar, ele vai defender uma coisa que você fala assim, gente, não, é uma loucura isso que a pessoa está falando. É uma loucura, né? Mas enfim, por que o cristianismo para mim hoje ele é
é algo assim tão vergonhoso? Porque quando você pega, seja católico ou evangélico, os caras vêm pra internet apenas para escandalizar o evangelho de Cristo e escandalizar Cristo. Eu entro na internet hoje e pra poder me divertir um pouco, às vezes ver uma comédia, alguma coisa, e até mesmo aprender alguma coisa, né? Porque na internet você tem muito vídeo que te traz conhecimento, né? Que se você souber aproveitar, te ensina muita coisa. E aí o que eu me deparo é com católicos, com evangélicos, discutindo coisas que são tão óbvias, que às vezes você olha dois caras discutindo e fala, gente, como que pode ser tão burro a esse ponto de ver duas pessoas discutindo coisas que claramente os dois estão errados. E os caras ficam debatendo ali para saber quem é certo e quem é errado, sabe? Aí vou começar, por exemplo, pelo lado católico, né? O cara, ele vai pra internet querer defender o catolicismo, e o cara ele consegue ser tão escroto que o cara ele entra em contradição com ele mesmo, né? Por exemplo, o cara vai e fala assim, não, porque a igreja católica é a igreja verdadeira porque Jesus fundou ela. Tá, você pega a igreja católica apostólica romana, Cristo nunca pisou em Roma. Cristo morreu em Jerusalém, né? Não, mas Jesus falou, tu és Pedro e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. O cara é tão burro que ele não entende de grego, ele não sabe a diferença entre Petrus e Petra. Sabe? Jesus falou para Simão que ele era Petrus e o cara acha que é a igreja é fundada em cima de Pedro. O cara não sabe a diferença entre Petrus e Petra, do grego. Não, porque a igreja católica foi fundada sobre Pedro. Tá. Pedro, ele fundou a igreja em Jerusalém. Tá lá em Atos dos Apóstolos. Pedro, a primeira pregação dele, 3.000 almas se convertem. Ou seja, o início do cristianismo se deu em Jerusalém. Então não deveria ser a igreja católica apostólica romana. Porque a igreja não nasceu em Roma. Tá? Se fosse uma igreja católica apostólica judaica, eu até ficaria quieto, né? Mas em nenhum momento Jesus, ele criou uma religião. Em nenhum momento Jesus ele criou uma igreja. A igreja nada mais é do que o conceito do corpo de Cristo. São todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Independente de onde ela... Se ela é de um determinado continente, se ela é de um determinado país, o cristianismo segue aquilo que Cristo ensinou. E não um cabeça, um negócio lá que eles inventaram e que surgiu depois ali do ano 380, quando o imperador Teodósio, né? Não foi nem Constantino, o povo fala um monte de asneiro, um monte de besteira na internet, dizendo que porque quem criou a igreja católica foi Constantino, um bando de burro, que não sabe de nada, que quem colocou o cristianismo como religião oficial do império foi o imperador Teodósio em 380, muito depois de Constantino ter morrido. Tá? E aí o cara vem e fala assim, não, porque a igreja católica é a verdadeira. Aí quando vai falar na Bíblia, né, eles querem criticar os protestantes, e aí eles falam assim, né, porque os protestantes fica com esse negócio de sola escritura, sendo que quem criou a Bíblia foi a igreja católica. O cara é tão burro que a Bíblia foi criada por judeus. Não foi pela igreja católica. E o Novo Testamento ali, as cartas, né, os evangelhos que foram escritos ali, foram exatamente a narrativa do evangelho de Cristo que veio explicar o Antigo Testamento. Não foi a igreja católica que inventou a Bíblia, que escreveu a Bíblia. Não foi. E se foi a igreja católica, eles criaram um livro que eles mesmos estão entrando em contradição, né? Porque aí, vamos supor, né, a igreja católica criou a Bíblia. Beleza. Vocês criaram um negócio que contradiz vocês mesmos, né? Porque eles criaram uma Bíblia em que Jesus fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus dizendo, né? Ou seja, ninguém pode ir a Deus se não for por ele. E aí a igreja católica vai e registra isso.
Aí depois lá na frente a Igreja Católica fala assim, não, peraí, não é só através de Jesus, é através de Maria também. Pô, então Jesus mentiu. Jesus mentiu então, porque ele falou que para ir até Deus é somente por ele. Aí a Igreja Católica fala assim, não, Jesus está errado, por Maria também. Vê a contradição? Eles dizem que criou um negócio, mas aí eles falam que o negócio que eles criou está errado, né? Aí vem a Bíblia também e fala que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ou seja, a Bíblia fala que só Jesus Cristo é mediador. Aí eles vêm e falam assim, não, Maria também é. Os santos canonizados, eles também podem interceder. Eles também podem mediar. Peraí, que raio de Bíblia que vocês criam que fala uma coisa e vocês vêm e falam que não é bem do jeito que a Bíblia fala. Não é bem do jeito que está na Bíblia. Né? E aí eles mesmos entram em contradição entre eles. Os caras dizem que criou uma coisa, e aí eles vêm e falam que não, mas a Bíblia fala isso, mas aí eles entram em contradição entre o que a Bíblia fala, entre o que eles falam. Aí você pega a Bíblia que eles dizem que criaram, né? Lá nos mandamentos fala que não é para criar imagem nenhuma de escultura e nem se prostrar diante dela. E aí o católico vai e cria uma imagem de escultura de Maria e se dobra, se prostra perante essa imagem. E aí eles falam, não, mas... E aí eles ficam inventando um monte de desculpa que... Gente, claramente isso daí é uma contradição. É óbvio que é uma contradição. Como vocês criam um livro que contradiz o que vocês mesmos acreditam? Sabe? É uma burrice lógica, óbvia. E aí os caras vão pra internet pra querer debater, bater boca com o protestante, e os caras querem defender umas coisas que a Igreja Católica foi fundada por Cristo. Mas não foi fundada em Roma, a igreja começou em Jerusalém. Sabe? É o cúmulo do absurdo. É o cúmulo do absurdo. Aí, quando você vê um monte de erro da parte católica, aí você vai pra parte evangélica. Gente, o meio evangélico consegue ser muito mais escroto que o meio católico. Muito mais, muito mais. Aí você vai pro meio evangélico, os caras quer idolatrar Calvino, quer idolatrar Martim Lutero, né? Que foi uns caras que... O Lutero, ele era antissemita, né? Lutero, ele escreveu um livro que foi base para a Segunda Guerra Mundial, né? Para o nazismo, ele perseguir e matar os judeus, gente. Vocês não sabem estudar história, vocês ficam engrandecendo Martim Lutero e nunca leu as obras que ele escreveu. Vocês nunca leram que esse cara, Martim Lutero, que vocês tanto idolatram, é o cara que queria excluir a carta aos Hebreus da Bíblia, que queria excluir a carta de Tiago da Bíblia, carta de Pedro, Judas, Apocalipse, um cara que queria excluir esses livros da Bíblia. Um cara que traduziu a Bíblia e pegou essas cartas que hoje vocês dizem, né, que sola a escritura porque esses livros foram inspirados por Deus. E o cara que vocês tanto idolatram pegou esses livros e colocou lá no final da Bíblia como apócrifos, porque ele não acreditava que esses livros eles eram inspirados por Deus. E vocês ficam todo ano 31 de outubro, porque Martim Lutero, porque lutou contra a Igreja Católica, seus 90... E vocês nunca leram 95 teses de Lutero. Vocês idolatram tanto Lutero que o protestantismo não acredita no purgatório, mas Lutero acreditava. E aí vocês querem meter a boca nos católicos. Vocês pegam e ficam idolatrando Calvino. Quando você vai estudar a biografia de Calvino, se vocês ler, por exemplo, a biografia de Gerard... como que é o sobrenome dele? Eu não vou me lembrar agora. Se eu me lembrar, depois eu vou pegar o nome dele certinho, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Mas o cara, ele escreve, ele relata a história toda de Calvino. Calvino matou mais de 40 pessoas. Porque os caras discordavam dele e ele mandava jogar na fogueira. E a Bíblia fala que os assassinos não herdarão o reino dos céus e vocês ficam idolatrando assassinos. Só porque os caras foi contra a Igreja Católica e vocês é contra a Igreja Católica, vocês ficam idolatrando os caras que assassinou um monte de gente durante a história.
E tem cara que quer passar pano, fala assim, não, mas na época, a lei na época era assim. Gente, me mostra na Bíblia, Jesus mandando alguém matar em nome do evangelho. E aí vocês ficam criticando os católicos por causa da Inquisição, sendo que o meio protestante também teve Inquisição e matou um monte de gente. Zwinglio, né? Um grande calvinista aí, reformador, que matava os anabatistas afogados no rio. Porque os anabatistas não concordavam com o batismo infantil, não concordavam com o batismo por aspersão, que queria batizar por imersão. Só porque os caras tinham um pensamento contrário, eles eram mortos afogados por esses assassinos da fé. Zwinglio, Calvino, toda essa galera aí, os puritanos da Inglaterra. E isso daí vem também para os Estados Unidos. Você pega, se você for estudar a história das bruxas de Salem, você vai ver que eram puritanos, calvinistas, que matou um monte de gente inocente lá por bruxaria. O cara chegava lá, fulano é bruxa, vai pra fogueira, matava. E vocês acham isso bonito? Ninguém fala sobre isso. Você pega, as igrejas hoje é normal você pegar, porque Spurgeon, o príncipe dos pregadores, né? Um cara que ele era glutão, morreu obeso, com insuficiência renal, né? Era um fumante compulsivo, fumava charuto a ponto de uma vez, o evangelista Moody, né, que foi um grande teólogo também, ele ficou indignado por ver que Spurgeon fumava. E aí ele questionou o Spurgeon, e aí o Spurgeon, né, o príncipe dos pregadores, se achava o tal, falou pra ele, não, pode ficar tranquilo que eu fumo, mas sem exageros. E aí Moody perguntou pra ele assim, mas o que seria um exagero pra você? Fumar 2 cigarros ao mesmo tempo, né? Caçoando, zombando da cara de Moody. Ou seja, a Bíblia fala que os viciados não herdarão o reino dos céus. Na igreja evangélica hoje, um cristão ele não pode fumar, ele não pode beber, mas um cara que era fumante compulsivo, que era um glutão, que morreu novo aí na casa dos seus 54 anos aí, porque abusou do fumo, né? Abusou do álcool, abusou durante toda a sua vida aí, morreu por causa disso, e a galera, porque Spurgeon é o príncipe dos pregadores, e ganha dinheiro vendendo livrinho com pregação de Spurgeon, vendendo devocional de Spurgeon. Aí, os retardados dos protestantes vêm e falam assim, não, porque é sola a escritura. Esse negócio de magistério da igreja que a igreja católica prega, isso daí não existe porque é sola a escritura. Aí o cara vem na internet defender o quê? Calvinismo, arminianismo e tudo quanto é porcaria de ismo. Ô gente, vocês pararam para analisar que é a mesma coisa que a igreja católica faz? Vocês pararam para pensar nisso? Por quê? A igreja católica, eles vão interpretar a Bíblia baseado no magistério. O magistério da igreja são os pais, né, apostólicos. Eles vão interpretar a Bíblia e aí aquilo se torna a doutrina da igreja. Isso é magistério. Você já parou para imaginar que se você é calvinista, você é arminiano, você está defendendo o magistério? Da mesma forma que não é só a escritura, é a escritura mais a explicação lá do teu magistério. É a mesma coisa que o catolicismo. Então eu não sei porque protestante fica criticando católico. Aí os caras é capaz de vir e defender um cara que matou dezenas de pessoas na fogueira porque as pessoas não concordavam com ele, né? Se você lê sobre a Inquisição Protestante de Calvino em Genebra, você vai ver que as mulheres em Genebra tinham que andar com uma determinada vestimenta, com uma cor de roupa. Se as mulheres usassem uma cor que não era da moral da cidade que Calvino colocava, aquela mulher era morta queimada. Um cara que escreveu nas Institutas que Satanás e os demônios, eles só fazem aquilo que Deus determina. Ou seja, Satanás ele engana o mundo, a maldade existe no mundo porque Deus determinou que Satanás fizesse essas coisas. Gente, um cara que escreve que Deus é o criador do mal no mundo,
que para ele só acredita que Deus é soberano se Deus ele tiver o controle sobre todas as coisas, né? E se o mal existe, Deus também está no controle do mal. Que filosofia é essa? O cara ele consegue confundir justiça com maldade. Deus matar lá no Antigo Testamento era justiça. Se você vê o contexto do porquê Deus mandava matar as pessoas no Antigo Testamento, você vai ver que era por causa da maldade humana. Mas para Calvino não. Para Calvino, se você tá lá dentro da sua casa lá, entra um bandido lá, te mata, estupra a tua esposa, suas filhas, foi Deus que quis. Ele tá no controle de tudo. Foi Deus que determinou que os ímpios fizessem aquilo. E os caras defendem isso em cima dos púlpitos. É inacreditável uma coisa dessa. Aí você vai numa igreja. Os caras pregam que você tem que dar o dízimo na igreja, né? Porque o dízimo é do Senhor Jesus. E aí você dá teu dízimo lá na igreja e o que o Senhor Jesus, entre aspas, faz? Enche a pança do pastor. Né? Você acha mesmo que Jesus mandou você dar o dízimo na igreja para pastor ficar comendo do bom e do melhor, ficar andando de carro para cima e para baixo o dia inteiro, pregar 2, 3 vezes na igreja enquanto você rala para trabalhar, né? O membro da igreja, ele trabalha de segunda a sábado a semana inteira, no sol quente muitas das vezes, cansado. No domingo ele é obrigado a estar na igreja, porque se o cara não vai na escola dominical, onde já se viu, a pessoa não vem na escola dominical, não quer aprender da palavra de Deus, o único dia que você tem para descansar que é o domingo. Você é obrigado a acordar cedo e ir para a escola dominical, para não aprender merda nenhuma, porque a escola dominical da igreja não ensina nada. Você pode entrar em qualquer igreja evangélica hoje, qualquer uma, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, qualquer uma. Se você pegar um membro lá do meio da igreja e fazer perguntas de base da fé cristã, o cara não sabe responder. Aí eu te pergunto, pra que serve a escola dominical? Se você chegar em qualquer igreja evangélica hoje e perguntar qual é o conceito de pecado, o cara não sabe te responder. E aí o cara trabalha a semana inteira cansado. E aí chega no final, no começo do mês, ele recebe pagamento, ele tem que ter 10% ali na igreja, e 10% não basta, ele tem que dar oferta também, porque a casa de Deus precisa, aí precisa de alguém pra tocar lá na igreja, o cara arranha no violão, não irmão, porque você tem que fazer pra Deus. Aí o cara, além de trabalhar a semana inteira, cansado, tem que estar na igreja no domingo, dar 10% na igreja, ele tem que tocar de graça, porque é pra Deus. Aí precisa lavar a igreja tá suja. Não, irmãos, vamos fazer um mutirão. As irmãs, o círculo de oração. Vamos lavar a igreja porque nós temos que trabalhar para Deus. Porque Deus, ele recompensa com alegria, ele te dá em dobro. E vai o cara se matar a semana inteira para trazer comida para os filhos. Aí ele tem que fazer tudo na igreja de graça. Ainda ele tem que dar o dízimo para chegar no final do mês. O pastor que tá lá que não faz nada, só fica lá comendo do bom e do melhor, andando de carro para cima e para baixo, tem o seu belo plano de saúde, enquanto os coitados da igreja muitas das vezes tem que ficar sofrendo lá no UPA, passando dor 3, 4 horas para ser atendido pelo SUS, enquanto ele tem o seu plano de saúde, fica aqui na mordomia, na mamata. Muitas das vezes o coitado da igreja não tem dinheiro para visitar uma praia ali no litoral, mas todo ano o pastor da igreja tem dinheiro para andar de avião e visitar outro país. É sério, gente, que vocês não conseguem enxergar uma coisa dessa? Quer dizer, o cara ele é obrigado a trabalhar fora, é obrigado a dar 10% de Jesus na igreja, é obrigado a fazer as coisas na igreja de graça, porque é pra Jesus, mas o pastor ele não pode trabalhar pra Jesus, o pastor ele não pode trabalhar fora e pastorear a igreja de graça, é isso mesmo? E vocês ainda caem nisso ainda? E aí quando você abre a Bíblia e você vai mostrar que o dízimo não era dinheiro, que o dízimo era comida, os caras ainda vêm com um punhado de pedra na internet porque é falso profeta, né? Porque tá tentando enganar as pessoas, Gente,
Você é obrigado a trabalhar para sustentar a tua casa, você é obrigado a dar dízimo na igreja, você é obrigado a trabalhar de graça na igreja, e o pastor não pode trabalhar fora e pastorear a igreja ainda? Por que o pastor aí não trabalha fora a semana inteira? E não cuida da igreja no domingo, nos dias à noite, igual todo mundo faz. Porque o cara que ele toca na igreja, ele toca no domingo, ele toca no meio de semana, e é tudo de graça. O pastor ele não pode trabalhar de graça. Gente, acorda pra vida. Igreja é uma máfia. Igreja é uma máfia. Acordem, gente. E aí quando você vai para a igreja católica, você vai para a igreja evangélica, qualquer igreja que seja cristã hoje, os caras que dizem que prega Jesus, dizem que prega o evangelho, quando você vai ver, eles não fazem o que Jesus mandou. Que é dar dignidade para as pessoas. Jesus fala assim, ó, e os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Aí eu te pergunto, as igrejas estão curando as pessoas hoje? Aí, muitas das vezes o cara ele é tradicional, reformado? Não, porque os dons espirituais cessaram, não existe dom espiritual hoje. Tá, mas Jesus mandou curar, não mandou? A tua igreja, ela mantém uma clínica gratuita para a população hoje? Não mantém? Então você não está fazendo o que Cristo mandou, porque Cristo mandou ir curar as pessoas, dar dignidade para as pessoas. A tua igreja tá matando a fome do órfão, da viúva, do necessitado? Aí o governo corta o auxílio de idosos, de pessoas deficientes, né? Aí todo mundo critica, né? Não, porque o governo não pode, porque o governo tem que alimentar essas pessoas. Não, não é obrigação do governo sustentar essas pessoas. A obrigação era da igreja, porque a igreja não paga imposto. E você sabia que toda a igreja é criminosa. Por quê? Porque na Constituição de 88... já foi acordado que as igrejas elas não pagariam imposto. Por quê? Porque as igrejas deveriam contribuir para o social. Mas hoje o que acontece? As igrejas arrecadam dinheiro, os pastores ficam aqui na mordomia, construindo templos luxuosos, enquanto a sociedade está passando fome, a sociedade está morrendo doente, a sociedade não está recebendo a palavra de Jesus. Porque ao invés de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, eles querem que o mundo venha até eles no templo luxuoso que eles estão pregando. Eles não saem para a rua para pregar a palavra. Aí eu te pergunto, que dia que você viu o pastor da tua igreja, que recebe, que anda de Corolla, né, que anda de Civic, que anda de caminhonete bonita aí, pra cima e pra baixo, enquanto você anda com uma motinha velha, né? Que dia que você viu esse teu pastor catar uma Bíblia lá no meio da praça, no meio de semana lá, e anunciar o evangelho de Jesus em praça pública? Porque Paulo fazia isso. Pedro fazia isso, né? Aí então a cambada de pastor vagabundo, que muitas das vezes vai em podcast, né? E fica falando assim, não, porque nós temos o direito de comer do... Aí pega lá um texto da Bíblia lá isolado do seu contexto e fala assim, aqueles, né? Aqueles que vivem do altar têm que comer do altar. Então o pastor ele tem direito de comer. Tá, sou de acordo, o pastor tem direito de comer. Só que o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, Silas, eles viajavam e eles iam pregar em praça pública. Eles iam pras ruas pregar o evangelho. Aí eu te pergunto, você pastor que ganha da igreja, seu vagabundo, né? Que dia que você pegou a sua Bíblia e foi para uma praça pública pregar o evangelho? Que dia que você reuniu a sua igreja para fazer sopa e levar lá para um morador de rua? Que dia que você pegou um morador de rua, colocou no seu carro e levou para tomar um banho numa clínica para cuidar da saúde dele? Que dia que você fez isso? Porque os apóstolos faziam isso. E aí o cara ele vem e fala assim, não, porque o pastor ele tem direito de ganhar. Tá, então por que você não vai na rua pregar a palavra? Vocês estão raciocinando comigo que as igrejas elas não estão pregando o evangelho? Vocês estão analisando isso comigo, pessoal? E quando eu olho para o evangelho, eu olho para Cristo, eu olho para os apóstolos, e eu olho para a igreja cristã hoje, seja ela católica, evangélica, não importa.
Eu não vejo Cristo, eu não vejo o evangelho dele dentro das igrejas. Eu não vejo. Eu não vejo. Por isso, pessoal, eu quero que vocês reflitam. O evangelho, as igrejas, são como o governo. Enquanto você ficar votando para político vagabundo, o nosso país vai estar nessa merda de sempre. O governo aqui mamando, aqui ó, sugando o nosso imposto, enquanto eles enriquecem e você tá cada dia mais pobre, cada dia mais pagando imposto. Igreja é a mesma coisa. Enquanto você fazer tudo na igreja de graça, achando que está fazendo para Cristo, enquanto você ficar dando o seu dízimo, fazendo as coisas de graça, enquanto tem nego mamando no seu dinheiro, mamando no seu dízimo, o cristianismo só vai descer por água abaixo. Infelizmente. Eu decidi uma coisa na minha vida. Eu sirvo a Cristo. Cristo mandou eu fazer a vontade dele. Eu não vou ficar enchendo barriga de vagabundo. Não vou ficar trabalhando de graça para vagabundo, para instituição vagabunda. Eu tomei uma decisão na minha vida. Eu vou trabalhar para Cristo. Vou usar a internet como meu meio de pregação, como meu meio de ensino da palavra de Deus. Quando eu estiver lá fora, eu vou pregar o evangelho de Deus para as pessoas lá fora que precisam. O meu dinheiro eu vou contribuir. Vou contribuir para instituições que verdadeiramente pregam e ajudam os meus irmãos cristãos que estão aí pelo mundo afora, sofrendo perseguição, morrendo pelo evangelho, tendo as suas pequenas igrejinhas, as suas casas queimadas por terroristas. E essas instituições, e uma delas é a Fundação Portas Abertas, eles sim estão indo lá ajudar os meus irmãos em Cristo que estão sofrendo por causa do Evangelho. Então a minha contribuição vai para essas instituições. Mas essas instituições vagabundas, que só sabem catar dinheiro, sustentar pastor e não faz nada pelo Evangelho, se depender de mim não vai pegar R$1. E eu espero encarecidamente que você analise isso também. Prega o evangelho de Cristo. Pare de ficar alimentando vagabundos. Pare de ficar alimentando vagabundos. Que só assim, talvez, nós vamos ver a igreja florescer e voltar a ser o que deveria ser e não cabide de emprego para um monte de vagabundo. Espero que vocês tenham entendido a minha mensagem. Espero que vocês reflitam sobre essa questão e tenham a sua própria atitude, para que o evangelho de Cristo e o nome dele seja glorificado e nós possamos colocar essa cambuia de vagabundo, de falsos profetas, no lugar em que eles deveriam. Que Deus abençoe a todos.